Olá, turma, boa tarde. Hoje, na nossa aula de História, a gente vai falar, então, a respeito dos primeiros povoadores da Terra. Conteúdo este presente, no capítulo 3, na página 36 do seu livro. E temos, então, o objetivo de identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana. Mas, primeiramente, vamos visualizar o gabarito, da nossa provinha da aula passada, tá bom? Pronto, esse é o nosso gabarito da prova. Façam então aí as suas correções, tirem print, salvem a imagem, E vamos então iniciar nossos estudos de hoje. Peguem os seus livros e acompanhem então no capítulo 3. Então, a origem do ser humano. Todo mundo já se perguntou, de onde a gente veio, como viemos. Teremos então duas hipóteses. Primeiro, vamos falar então do criacionismo. O criacionismo ele vai defender que a vida e toda a matéria que existe são resultados da ação direta de um Criador. Ou seja, temos o Criador que é Deus. E a versão que trata a respeito do criacionismo está presente no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. E então, basicamente, Deus criou o homem à sua imagem. Ou seja, a imagem de Deus, ele criou, então, o homem, a mulher, ou seja, a semelhança entre Deus, e o homem, dentre outros aspectos. E temos, então, uma outra hipótese, que é a do evolucionismo. O principal teórico do evolucionismo é Charles Darwin. Ele acredita, então, ele afirma que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de evolução. Ou seja, para ele, os seres vivos originam-se de formas mais simples de vida e estão em permanente mudança, ou seja, em evolução. E ao longo desse tempo, que foi falado, ocorreram, então, alterações no ambiente e fez com que os indivíduos que apresentassem características que sejam favoráveis, então, à sobrevivência, vivia mais tempo. E aquele que não apresentasse alguma característica, que era favorável à sobrevivência em determinado ambiente, eles morriam antes. Ou seja, se temos, então, aqui uma imagem de uma girafa do pescoço grande e outra do pescoço pequeno. E aí, qual vocês acham que sobreviveu? Quais das duas sobreviveu? E aí, pensaram? Se o indivíduo, que vive mais tempo, ou seja, aquele que apresenta características favoráveis à sobrevivência de um determinado ambiente, teremos, então, a girafa do pescoço maior, porque ela está com essa característica de ter um pescoço maior, é favorável para ela que ela sobreviver, Porque ela vai se alimentar, vai poder sobreviver. Já esse animal, que não tem essa característica, que é o quê? O pescoço grande igual a outra, ela vai morrer, porque ela não possui essa vantagem, digamos assim, para poder se alimentar, não tem esse pescoço maior. E essa questão, do indivíduo que apresente alguma característica que seja favorável à sua sobrevivência, ele vive mais tempo e aqueles que não apresentam, eles morrem antes. E isso é chamado de seleção natural. Temos um outro exemplo. Vamos imaginar, então, que é de fato o que acontece. Um urso polar. Um urso polar, ele teria conseguido, então, sobreviver em seu ambiente, que é no frio, que é no Ártico, por apresentar características favoráveis. Ou seja, a pele espessa, porque permite a esse animal suportar as baixas temperaturas, e a pelagem branca, que faz com que confundisse, com a neve, e então ele teria uma facilidade em atacar suas presas. Ou seja, o urso polar ele apresenta características favoráveis à sua sobrevivência em um determinado ambiente, que é a pele espessa e a pelagem branca, assim como a girafa com o pescoço maior. Mas se o urso polar ele não tivesse, então, essas características para poder sobreviver, ele, consequentemente, poderia desaparecer, já que ele não estava conseguindo sobreviver e não iria reproduzir.
Agora vamos então falar sobre os primeiros hominídeos. O evolucionismo, ele fala então que os seres humanos, nós, pertencemos então à ordem dos primatas, ou seja, primatas são mamíferos que têm a capacidade de agarrar algum objeto, perceber visualmente a distância em que eles se encontram, dentre outros aspectos. E acredita então que esse grupo de primatas deu origem aos primeiros hominídeos, aos primeiros seres humanos, digamos assim, indivíduos com alguma característica humana. E o mais antigo fóssil de hominídeos temos então o Australopithecus, que viveram na África há cerca de 5,5 milhões de anos atrás. Eram então hominídeos que andavam eretos, ou seja, de pé, com os seus 2 pés, e com o tempo algumas espécies sobreviveram e outras deixaram de existir. E há 2 milhões de anos atrás surgiu um outro grupo que era semelhante então aos seres humanos de hoje, nós. E esse grupo era chamado de Homo, que é pertencente então à espécie humana. Com isso teremos então o Homo sapiens sapiens, no qual os cientistas então acreditam que, por eles terem um cérebro maior do que outras espécies de Homo, o Homo sapiens sapiens era o mais inteligente, porque ele desenvolveu a fala, além de outras habilidades, como costurar, tocar, esculpir, desenhar, dentre outras. E com isso, ele conseguiu então sobreviver. E quem é o Homo sapiens sapiens? Somos nós. Porém, vale destacar então que cada espécie de hominídeo tem a sua história. Como a gente viu, tinha um grupo que era Australopithecus, temos então um outro tipo que é o Homo, e cada um tem a sua história e não há indícios de que uma espécie tenha então gerado a outra. Ou seja, vamos quebrar essa questão de que o homem evoluiu do macaco. Como eu já devo ter citado nas nossas aulas, no início do ano letivo, de que o homem não veio do macaco, ou seja, a gente não evoluiu do macaco, porque pensando bem, se ainda existe macaco e eles não estão evoluindo, porque a gente tem que acreditar que nós viemos do macaco? Então, nós somos primos, temos um parentesco com o macaco, mas nós não evoluímos dele. Ou seja, a gente tem algum primo em comum, algum ancestral que tenha evoluído e ter surgido esses 2 grupos, o grupo dos macacos e nós, dos seres humanos. Com isso, a gente encerra então a nossa aula de hoje. Vocês peguem um livro, tem tudo no seu livro, tudo que eu falei aqui tem no livro. E vamos então fazer a nossa atividade de hoje.